Olá pessoal, Janaína Queradia e Loco Health, mais um episódio importante para vocês. Essa é a parte número 3 e nós estamos aqui com a Tiffany Bacelar, tratando de um tema super interessante e entre eles a intervenção precoce, que nós vamos começar a falar com ela a partir de agora. Tiffany, mais os desafios, né? Encerramos a parte anterior falando do tempo, né? Que quando a gente fala em desenvolvimento, e você traz muito bem isso, aqueles que não assistiram ainda a parte número 1 e 2 já estão as duas à disposição de todos, mas quando você trata de desenvolvimento, a gente percebe que o tempo, não é um detalhe, ele é um fator decisivo. Fale mais para nós. Exatamente. Quando nós falamos sobre intervenção precoce, geralmente é muito entendido e pensado só em crianças, né? Mas isso não é fato, né? Porque a intervenção precoce ela serve sim tanto para crianças quanto para adultos, né? E aí, nessa questão de tempo, ela traz muito de a intervenção precoce, o estímulo cedo é o importante para um resultado, né? Então, quanto antes do tratamento, melhor as chances de evolução. Ah, legal. E assim, como identificar esse tempo? Você ficar falando aquilo que eu te falei, né? Fantástico Mundo Body. A gente fica pensando. A intervenção precoce, ela faz a diferença. Mas uma situação é observar algo nas crianças e outra nos adultos. Como que eu posso saber quando há essa necessidade? A intervenção precoce para as crianças seriam mais ali na parte dos primeiros anos de vida, né? Então aí seria onde os pais poderiam perceber atrasos motores. Por exemplo, a criança tem de 7 meses e ela ainda não senta. Então isso já é um ponto de atenção para os pais e para os filhos, né? Então, aí seriam mais essa parte de atrasos motores, não acompanhar o desenvolvimento. E já para os adultos, essa intervenção precoce seria os primeiros meses da lesão para aqueles que tiveram, né? Então, tem um período de janela onde o cérebro está mais aberto para aprender, que seriam esses primeiros meses mesmo do pós-lesão. Uau, olha, agora até me fez lembrar uma das minhas comadres, Daniela Ávila Forte, ela teve gêmeos. E aí ela começou a identificar exatamente isso que você falou. Foi buscar auxílio e todo mundo dizia, não tem nada, coisa da tua cabeça, né? Mãe de primeira viagem, tudo mais. Resumindo, depois de um tempo dela insistir, persistir e ir atrás, descobriu-se que os meninos tinham ano. E aí deu tempo para tratar, de fazer todo um trabalho. É nesse sentido que você se reporta quando a gente fala de criança, principalmente, né? Exatamente, exatamente. A intervenção precoce, ela não é só sobre estar em um ambiente terapêutico. Ela é também essa informação que chega para os pais e é a orientação que é feita para eles. Então, é como o da sua comadre, que ela percebeu por ter uma orientação, por ter uma informação para se basear ali no desenvolvimento dos filhos dela, e aí ela foi procurar ajuda. E dentro dessa tua experiência que você já está adquirindo nesses tratamentos que você desenvolve, qual tem sido os maiores erros das famílias após um diagnóstico? É achar que aquele diagnóstico definiu todo o futuro. É pensar assim, recebi um diagnóstico, é isso que vai ser. Né? Então, por exemplo, pais de crianças que receberam um diagnóstico de paralisia cerebral. Geralmente, quando é pensado em paralisia cerebral, vem na mente assim: meu filho não vai andar, o meu filho não vai sentar, o meu filho não vai ter movimento ativo nenhum. Mas o que não é falado é que a paralisia cerebral tem níveis.
Sim. Então, nós temos ali um instrumento de avaliação para medir qual é o nível, que vai de 1 a 5. Então, 1 é o menos acometido e o 5 seria o mais acometido, né? Então, é pensar isso, que eu recebi um diagnóstico e é isso que vai ser a vida dele. Mas não, o diagnóstico, como a gente já mencionou, é o caminho, né? Então, o erro é aceitar e não ir atrás de uma intervenção ou uma outra opinião. Ou até aceitação. Às vezes é Exato. difícil, às vezes a aceitação pela família, né? E aí, claro, o exemplo que eu citei antes, ela arregaçou as mangas e disse, não, vou fazer. Tanto que ela transformou o escritório da advocacia em uma das ramificações para auxiliar também os outros pais que tivessem que buscar medidas judiciais para tratamento. Então, ao invés dela enxergar só como um desafio, ela foi um trampolim para modificar muita coisa na estrutura do dia a dia dela, né? Mas vamos lá. Então, tempo perdido no desenvolvimento não volta, mas ele pode ser trabalhado. Pode sim, ele pode ser trabalhado e aí entra muito uma frequência de atendimentos, uma assiduidade dos pais com tratamento em casa também, com as orientações que o profissional vai fazer. Então, quanto mais cedo você agir, maior o potencial de evolução também. Exatamente. Quanto mais cedo, maior as chances de evolução. E conte para nós, compartilhe um pouquinho desses que você vem atendendo, alguns cases que te despertam assim, a atenção, tanto no momento em que houve esse diagnóstico, até a constância de resultados. Eu tenho um paciente que eu ainda atendo ele, né? Ele veio para mim, ele era bem novinho, ele tinha por volta dos 3, 4 anos. E aí eu lembro que ele tem 2 diagnósticos, né? Ele tem o diagnóstico de paralisia cerebral e o diagnóstico de autismo. E aí eu lembro que a mãe chegou para mim e falou: foi-me dito que o meu filho, por ter paralisia cerebral, vai ficar sempre numa cadeira de rodas. E aí eu sempre trago muito, eu não posso afirmar isso porque eu não consigo prever o futuro, né? Sim. Isso vai depender muito do tratamento, né? Da nossa intervenção. E aí hoje ele anda com auxílio, claro, com o andador Sim. também, mas foi um trabalho bastante extenso, foi um ano todo ali só para apresentar para ele como seria dar um passo, né? Ele chegou com uns 3 anos e ele não tinha o que a gente chama de reflexo de marcha, que é quando faz a descarga de peso para um lado e a outra perna tem que ir para frente. E aí, com essa descarga de peso para o lado, ele precisa levar uma perna à frente. Esse é o reflexo de marcha. E aí, em todos os testes que nós fazíamos, ele não tinha isso. Então, nós sempre falamos, ele vai aprender o princípio da neuroplasticidade mais uma vez, né? Então, aí nessa repetição foi o que ele aprendeu. Então, era muito manual. Hoje ele não sabe, mas eu vou mostrar para ele como faz. Uhum. Então, era esse, leva uma perna lá para frente, volta. Muito treino na esteira, muito treino de marcha. Como a gente vê os videozinhos no Instagram, o banquinho de rodas, as crianças andando. É realmente esse o nosso dia a dia na física, né? Então, esse foi um treino que nós tivemos durante um ano todo com ele. E aí, no ano seguinte, nós conseguimos uma adaptação, que foi o andador, e aí conseguimos começar a introduzir ele para conseguir fazer esses movimentos de forma ativa. E hoje ele consegue. Ele consegue ir com o andadorzinho dele, ele, por exemplo, você está lá na porta, você chama, ele vem até você. Então, foi ali um caso assim
A mãe foi, em primeiro momento, desacreditada, mas nós, como profissionais, não desistimos, né? Então, eu acho que o principal é nunca desistir do paciente e também validar esse desejo e a intenção desses pais ou família. Então, para finalizar esse podcast muito legal, que eu tenho certeza que vai ser o primeiro só, porque a Tiffany tem, né, uma infinidade aí de assuntos para trazer para nós, a frase que você gosta, né, e até pediu para a gente colocar ali: diagnóstico não é destino. Explique um pouquinho mais o que essa ausência, às vezes, de ação ou até esse reescrever história significa dentro do teu profissionalismo. O diagnóstico, a gente não pode só aceitar ele, né? Eu falo muito para os pais assim, ele precisa ser de certa forma, uma coisa que vai incentivar. Ah, o meu filho teve um diagnóstico, o meu pai teve um diagnóstico, um familiar meu teve um diagnóstico, mas eu não vou aceitar que essa é a condição que ele vai ficar. Então, eu vou atrás de uma intervenção, eu vou atrás de uma avaliação para aquilo não ditar quem ele é, né? Mas o que ele tem, para a gente começar a entrar com um tratamento e lá na frente tentar uma evolução para os casos que são possíveis e aí também tentar alinhar com esse desejo de família e paciente. Legal, então realmente existe caminho, existe ciência e existe a possibilidade, né, Tiffany? Exatamente. Primeiro eu quero te agradecer por ter tirado um tempo na tua agenda, que eu sei que é tão requisitada já, parabenizar por não se contentar em ser só mais uma na multidão, mas querer buscar o teu diferencial a cada momento, a cada desenvolvimento, a cada estudo e a cada case que você transforma. E quero te deixar agora bem livre para uma mensagem final para aqueles que te acompanham, para aqueles que estão ali junto com você e para aqueles que vão estar a partir de agora. Muito obrigada, agradeço o convite mais uma vez. E a mensagem que eu gostaria de deixar é realmente ir à procura de uma intervenção assim que um diagnóstico for dado, for mostrado, né? E não aceitar que aquilo vai definir o paciente ou até um familiar seu, né? Então, é muito importante a fisioterapia, nós conseguimos sim ter ganhos com ela, e aí sempre alinhando com os desejos e objetivos de paciente e terapeuta. É legal porque é identificar as qualidades e as particularidades de cada paciente. E aí conseguir desenvolver um tratamento, né, Tiffany? Exatamente, é sempre ter esse olhar humano, né, para enxergar além de um paciente, mas sim uma pessoa. Afinal, diagnóstico não é destino, mas a neuroplasticidade pode reescrever histórias. Exatamente. Muito legal. Mais uma vez, muito obrigada, Tiffany. E você não deixe de acompanhar os próximos episódios aqui na Inloco, a sua startup de inovação em comunicação.